Amigos, estamos de volta mais uma vez no estudo do livro da obra Memórias de Suicida, da Ivone Pereira, pelo espírito do Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco. E nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e nós paramos no capítulo 1, no item 2. E hoje nós vamos dar o capítulo 1 do item 3. Isso, estamos aqui com o doutor Carlos, Marco, Zia e César. Sejam bem-vindos. Amigos, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. E na semana passada nós falamos do primeiro capítulo, do item 1 e do item 2. E no final do item 2, Camilo e seus amigos são resgatados. E hoje nós vamos iniciar o item 3, que é no Hospital Maria de Nazaré. Aqui, começa a renovação deles, a reconstrução da sua mente novamente, a reconstrução da mente e de uma nova personalidade, Então, nesse capítulo, no Hospital Maria de Nazaré, após o resgate desses irmãos, que eles saem do Vale do Suicida, depende a condição moral deles, se eles estão arrependidos, revoltados, endurecidos, porque o suicida ele é encaminhado para uma colônia correcional, ao departamento adequado, que seja o hospital, o isolamento, o manicômio ou talvez até a torre de vigia. Isso nós vamos ver tudo dentro desse terceiro item, desse primeiro capítulo ainda, que é dos réprobos, E eu queria começar um item aqui, que eles dizem assim: depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grande distância, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos a possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão que se acercava. Ou seja, eles estavam no carro, que eles foram resgatados, eles tinham que vir em silêncio, dentro dele tinha persianas, eles não poderiam olhar o que tinham em volta. Então eles foram orientados, pelos servos de Maria, pelos soldados que resgataram ele, para eles ficarem ali, sentados em silêncio. E tem um outro item aqui embaixo que ele diz assim: eles começam, a descrever o Hospital Maria de Nazaré, que seria uma região cheia de neblina, triste e desolada, envolvida como se toda a paisagem fora descoberta pelo sudário de continuadas nevadas e com quanto oferecendo a possibilidade de visão. Ou seja, apesar de ser o Hospital de Maria de Nazaré, mas era tudo ainda muito nublado para eles. Era tudo assim, muito calmo, tanto é que embaixo ele descreve: e ao fundo vê-se plantas no centro, densa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitassem. Eles começam
a enxergar as torres da colônia do Hospital Maria de Nazaré, né? E eles vêm andando. Aí, visto a distância, a edificação apavorosa sugeria rigores e disciplina austeras, assaltando-nos a impressão de poder, grandeza e majestade que nós sentimos ínfimos, acovardados só de avistá-las. Ou seja, é como se ele estivesse entrando dentro de um castelo. De uma grande fortaleza. De uma grande fortaleza, né? Que é a colônia correcional, que eles falam um pouquinho mais aqui embaixo. E quando eles passam, né? Para cá, para o lado já né, esse outro lado daqui dessa página, eles dizem que aonde eles passam, né? É ostentado no peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM, né? Que são as legiões dos servos de Maria. E o Camilo, ele continua dizendo: à frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico, definia-se a sua finalidade e letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Quando eles chegam nesse Departamento de Vigilância, eles vão ser matriculados. Aí, os chefes lá da colônia, eles chamam eles, quando eles chegam, para eles começarem a ser matriculados dentro desse setor de vigilância. Nesse local, nesse momento aqui, eles estão sob a tutela de Nossa Senhora de Nazaré, um espírito da mais alta grandeza, por ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Maria, Maria, Nossa Senhora de Nazaré, ela que comanda essa legião toda, desde o Vale dos Suicidas, e ela vai embora já pelo Hospital Maria de Nazaré. E quando eles chegam nesse departamento, eles foram divididos em grupos de 10, né? Quando eles são matriculados, registrados, eles começam a prestar informações porque eles cometeram suicídio. E nessa hora é separado. Mulheres vai para um lado e homens vai para o outro. Eles só vão se encontrar com as mulheres já mais lá para o final do fim do livro. Mas aqui, nessa hora, eles começam a fazer essa separação. Vejam a organização que é toda essa estrutura. Tanto é que, ao adentrar nesse grande castelo, eles viram a quantidade de pessoas, a movimentação, só que viram muitos departamentos. E tudo ali era organizado, tudo era bem organizado. Tanto é que, ao adentrar a esse castelo, eles viram grandes falanges como se fossem policiais resguardando toda a estrutura, até chegarem a esse prédio que era para fazer a matrícula, onde até mesmo lá entravam-se de poucos em poucos, de 10 em 10, para que seja feita a cada um as perguntas do porquê do suicídio, porquê que eles estavam passando por aqueles problemas, onde até mesmo aquelas pessoas que estavam em dificuldades devido ao ato do suicídio em si, de não ter às vezes condições de falar, eram amparadas por instrutores, onde através de aparelhos magnéticos, além do que sentiam, era mostrado tudo aquilo que vivenciavam. E esses aparelhos magnéticos, Marquinho, que eles falam, ali ficavam gravados, né? É como se fosse um tipo DVD
ficavam registradas todas as imagens mentais deles, que eles já estavam pensando a partir daí, o que ia acontecer. Eles começou tudo já um registro, né? Dentro dessa organização. Então, a infraestrutura de lá era uma infraestrutura assim, muito importante e muito bonita. E isso daí, o Camilo relata que ele diz assim: com efeito, lá estava a indicação, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliar no esclarecimento de possíveis dúvidas, justamente nesse departamento hospitalar, porque tinha, né, como eu falei agora há pouco aqui, a colônia correlacional e o departamento hospitalar. Porque assim, um ia para um lado, eles começaram a dividir eles, porque não eram só o Camilo e os 4, eram outros também. Então ele diz assim: a um lado destacavam-se outras setas que indicavam o início de novos trajetos que eles iam mandando as pessoas para lá, enquanto novas inscrições se satisfaziam a curiosidade ou a necessidade do viajante, né? Porque assim, à direita, ele diz, ficava o manicômio, à esquerda o isolamento. Ele fala, então, tudo é muito distante no hospital de Maria, porque tipo assim, o manicômio ele fica, um exemplo aqui, né? E o isolamento ele fica a 1 hora daqui. Então é muito distante, é muito grande lá. Para vocês verem o tamanho da colônia correcional. Ou seja, era feita uma triagem onde, de acordo com de cada indivíduo, eles iam para um setor. E esses setores eram distantes, a colônia era gigante. Então levavam horas para chegar no setor definido. E eles eram levados também de 10 em 10 em veículos, em comboios até esses setores. Aí o Camilo, ele começa a descrever, ele diz assim: para quem como nós, angustiados miseráveis, procedia das outras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, parecia como suprema esperança de redenção. Ele está descrevendo o hospital. E nem faltavam, aformeseando o parque, tanques com repujos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, o qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bandos de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre as açucenas. Ele diz assim, que lá era tudo claro, mas não tinha cor. É isso que o Camilo, ele começa a descrever o hospital assim, né? Que apesar daquele local leve, limpo, mas não tinha cor. E interessante também que ele descrevia como se fosse um lugar que tinha neve, que era aparentemente gelado, mas que a temperatura era amena e tranquila. Exatamente. E o sol era brando. Então, ele via a intensidade de cores e de situações, ele não sabia explicar o porquê, mesmo ele vendo um ambiente frio, não era tão frio. Daí vocês conseguem ver também o amparato que é todo esse hospital. Essa triagem interessante, que eles conseguiram ficar juntos, unidos, 5 pessoas que estavam na mesma caverna do Vale dos Suicidas. Então, nessa triagem, eles começam a viajar juntos e foram chegando no setor do Hospital de Maria, onde foram recebidos por enfermeiros, onde tinham insígnias da Legião dos Servos de Maria em seu peito,
camisas alvas, brancas, e foram recebidas nesse grande hospital, recebendo orientações. E na admissão do suicida no hospital, cabe ressaltar que quando eles são admitidos, a partir que eles são identificados, é dado alerta que a partir de então eles têm que permanecer em silêncio, para até mesmo auxiliar no tratamento deles, né, moral, e também esquecer toda a vida terrena da terra, justamente para não cair em novos erros. Veja como é interessante. Ao chegarem, houve uma separado os masculinos dos femininos, ou seja, os homens das mulheres, onde foi para cada um ser cuidado em cada setores diferentes, ou seja, nem mesmo homens e mulheres poderiam ficar juntos, para que não houvessem também desarmonias e desequilíbrios. Porque no momento que eles foram separados, aí fica só homem nessa hora, né? E eles ficam em grupos de 10 para a esquerda e 10 para a direita. Isso já é dentro do dormitório deles. E isso daí, o Camilo, ele começa a relatar o dormitório, que ele diz assim: continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque, né? Ele diz assim: forneceram-nos carinhosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento. Eles começam já nessa hora a ficar tristes, aí eles começam também a pensar na família. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, reconfortante em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor aquilo que lhe era singular, né? Enquanto fazíamos a refeição, aí vinha na mente deles o lar paterno que acudia nas nossas lembranças. Eles começaram a lembrar, né, o que tinha acontecido quando eles viviam em família, a mesa da ceia, a minha mãe servindo, o meu pai, a cabeceira da mesa, e lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. Nessa hora, gente, o sofrimento de um suicida, ele acaba só na primeira ou na segunda reencarnação. Ele precisa ainda passar por todo esse estágio. Então, assim, ele começa a lembrar da vida dele, da família dele, aparece muita tristeza, aparece muita angústia, eles ficam muito angustiados nessa hora, né? E embaixo ele diz assim: ao terminarmos as refeições, 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando a particularidade que os deixavam reconhecer como os médicos. Nessa hora entram 2 médicos aonde eles estavam, né? E faziam-nos acompanhar de outros 2, os quais deveriam nos acompanhar durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamávamos estes Carlos e Roberto de Canalejas. Esse Roberto era pai e filho, o Carlos era filho do Roberto de Canalejas, 2 médicos que apareceram para eles. E eu queria lembrar para vocês aqui que o Roberto de Canalejas, ele foi marido da Ivone, que é autora do livro, em uma das reencarnações dela passada, quando ela não era Ivone, viu, gente? Então, Roberto, ele já foi esposo da Ivone em uma das reencarnações que ela teve. Então, os 2 médicos entraram lá para atendê-los, né? E quando chegam os 2 médicos e os 2 enfermeiros, e um dos enfermeiros diz assim: necessitar de repouso,
repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa, meus queridos, é dela. E conosco assim procederam outros assistentes, certamente o mesmo fizeram a respeito dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Veja que interessante. De imediato, eles cometeram um ato do suicídio para tentar se livrar de um momento de solidão, de desespero, algo que eles não achavam uma solução imediata. Ao chegar na colônia e serem bem tratados, serem alimentados, eles começam a ter pequenas recordações do real valor do que foi perdido, da família. Então eles começam a ver a perca e a dor e o sofrimento que eles acabaram gerando sem se dar conta. Porque, Marquinho, aqui eles sentem desgosto, remorso, temor, dúvida, dores físicas, né? Eles começam a ter todos esses sentimentos e até aqui eles ainda não sabem que morreram. Até aqui eles ainda acham que eles estão sonhando. Aí que eles começam a ter aí todos esses sentimentos, né? Aí ele diz assim: ao despertar, depois de um sono profundo e reparador, refigurou-me ter dormido por longas horas. De algum modo, senti que o raciocínio se mesclava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. A dúvida: eu estou morto, eu não estou, né? Nessa hora, aí ele começa, né, a pensar. Aí, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava a angústia, compelia a examinar com maior senso e serenidade a profundeza da falta de contra mim mesmo pelo que eu cometerá. Aí o remorso, né, começa a vir, ardente de sentimento de desgosto. Aí ele fala: remorso, temor, desapontamento, coubia-me apreciar devidamente a melhoria da situação, em incômoda sensação de vergonha, né, chicoteava-me o pudor. Camilo começava a falar, gritando ao meu orgulho, que ali me chamava indevidamente, sem qualquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade do indivíduo, altamente caridosos, iluminados, né, pelo amor de Deus. Aí nessa hora vem todas as dúvidas e todos os sentimentos, porque quando nós saímos do segundo item dos réprobos, que nós foi quando ele começou a identificar quem eram esses amigos dele, né? Que é o Camilo, é o Jerônimo, é o Belarmino, é o João, né? E é o Mário, né? O Mário Sobral. Então aqui eles começam a pensar, porque o Camilo, ele cometeu suicídio, que ele deu um tiro no ouvido, porque devido à doença da cegueira, né, que nós explicamos nos primeiros capítulos. O Jerônimo também, ele deu um tiro no ouvido devido a uma ruína financeira que ele teve na época. O Belarmindo, ele cortou os pulsos, porque ele tinha uma doença incurável na época, que era a tuberculose. Então ele disse assim: eu vou tirar logo a minha vida, e ele cortou os pulsos. E o João, ele tomou veneno também pela ruína financeira que ele tinha na época. E o Mário, ele se enforcou por questão de amor. Ele tinha uma vida tranquila com a esposa, ele conheceu uma outra moça, que depois nós vamos explicar direitinho, né? Ele chegou a estrangular a moça, depois ele se enforcou, o Mário, né? Aí. E nesse começo dá para identificar que ainda há divergências nas memórias, porque lá no Vale Sinistro eles não tinham esse
desenvolvimento, né, que só era sofrimento. E hoje eles conseguem enxergar algumas lembranças salutares da vida dele pretérita na Terra. E por isso que no começo lá da triagem eles falam que não é muito permitido conversar, que muitos ainda são divergentes, né, e não sabem controlar os pensamentos. Tanto é que na realidade o tratamento entre eles é um tratamento grosseiro. Eles se chamam de desgraçados, de fétidos. Eles têm assim um orgulho, uma raiva devido a anos e anos de sofrimento no umbral. Então eles chegam também com esse ímpeto, com essa desenvoltura de raiva, de ódio, onde o trabalho dos enfermeiros é justamente de acalmá-los, fazer com que eles descansem, fazer com que eles fiquem tranquilos, para que aos poucos eles se leve refazimento, e depois da atenção dada pelos enfermeiros, eles começam a despertar e lembrar um pouco de seus dramas, não respeitando as orientações dadas na entrada, onde a calma, o silêncio deveria ser seguido. E no refazimento, todos estavam pensando silenciosamente na tragédia que foram, né, conduzidos aí até esse hospital. E Mário Sobral quebra o silêncio narrando, né, que a mãe dele era muito devota de Deus, como a Luzia bem colocou, e que não seguiu as orientações, e lembrando, né, que a alma é eterna e que nem o túmulo foi capaz de matar a alma, só mesmo o corpo. E aí começa um alvoroço entre eles, porque o Mário Sobral, aí ele quebra um silêncio, que ele estava ali já em refazimento, tudo tranquilo, e ele começa, né, a falar da vida dele. Aí depois vem o Jerônimo, aí ele começa a falar que através da ruína financeira que ele teve, que ele foi um homem muito rico, e ele dá um tiro no ouvido. Aí o Belarmindo fala da doença dele, porque ele foi um cadeirante. Então nessa época era muito difícil ele aceitar isso, e eles começam a relatar o drama deles, né? O João começa a falar que ele era um alto empresário, né, do ramo do vinho, que também levou ele à ruína financeira, e ele tomou veneno. Depois vem o último já, que vem o Camilo. Aí o Camilo, ele começa a falar, como dizer, todo mundo está falando dos seus dramas, eu também vou falar do meu drama. Aí ele começa a falar da doença dele, que ele teve aos 40 anos, e por isso que ele deu um tiro no ouvido. Tanto é que ele diz assim: fiquei cego, né? Descri das mesmas tempestades da vida, cego eu, como eu viverei cego? Aí ele começa a lembrar, né? Entendi que o ente supremo, de quem eu não descrevi até então, existisse alguém que tal não se daria, porque o Camilo, ele era um homem muito inteligente, ele era muito orgulhoso, né? Então o Camilo, ele não aceitava ter ficado cego. Então eles ali dentro daquela enfermaria, eles começam a se exaltar, falando do drama deles, mas com aquele orgulho, com aquele egoísmo no peito deles. E eles começaram a entrar, né, naquele processo de briga entre eles, né? Tanto é que o Camilo ainda fala assim: a obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda sobre as minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do ser desanimado e vencido, né? Aí ele começa a descrever: a morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvava e a servia à frente, que fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções, viciada pela descrença em Deus. Olha o orgulho dele.
a paz do túmulo em consoladoras visões, ou seja, ele pensava, ele falando, ele relatando para os amigos ali, que através do suicídio e tudo ia acabar ali no túmulo. E aquilo dali já virou aquele tumulto todo, e logo em seguida o chefe do departamento, ele é chamado para que não há uma briga entre eles. E o que foi que o chefe do departamento fez? Ele colocou um vigia ali no departamento deles, que eles não poderiam mais ficar relatando, tendo lembranças dos dramas que eles estavam vivendo. Então começou uma vigilância muito grande em cima deles, para que eles pudessem ter a disciplina, a organização e o respeito com o que com o que acontece, né, dentro do departamento do Hospital de Maria de Nazaré. Porque, querendo ou não, começou a se travar um duelo entre eles. Um questionava o outro o porquê daquele ato de suicídio. E você, desgraçado, o que te levou a esse ato? Para ver se aquele problema do outro era pior do que o seu problema. Então ali começou a se travar um duelo, embora os dramas colocados seriam verdadeiros e a particularidade de cada um, mas, querendo ou não, gerou um desconforto, uma desarmonia, um desequilíbrio entre todos eles. E de uma maneira até mais ríspida, o coordenador do hospital lembrou que eles estão tutelados no hospital, apesar do amparo tem que cumprir a norma, porque para eles nada mais é que hoje na nossa justiça terrena, que era um encarcerado, né, já que eles cometeram tal ato de suicídio. Exatamente. Uns tinham dores de amores, outros por doença, outro por dificuldade financeira, outro porque ficou cego. Então cada um com a sua debilidade e seu sofrimento, e não sabendo o que fazer com ele, chegou ao ato de suicídio. E cabe lembrar, né, Marquinhos, que esses atos que a gente está narrando foram em 1800 e bolinhas, né? E hoje tão atuais ainda estão, né? Que muitos aí a gente vê, até pela própria imprensa, por ter um amor platônico, acaba se matando e matando a esposa, até filhos hoje em dia. Perfeito. Na hora do ato ninguém lembra. Os problemas acabam cegando a pessoa de uma maneira que eles não se recordam do seu ambiente familiar. Então muitos ali tinham filhos, tinha gente que tinha 3 filhos, tinha gente que tinha 2 filhos, eles acabam cegando. Nós temos que a ordem de não removendo as agruras do passado deles, que não poderiam estar relembrando isso, o que impunha neles era o sentimento de culpa que o suicida carrega, entendeu? E esse sentimento de culpa lhe trouxe uma certa revolta. E essa revolta, eles começaram a derramar, a vomitar toda aquela angústia da culpa que eles tinham. Então começaram a querer, mais ou menos, equilibrar que situação os levou ao suicídio, se o meu era maior que o teu, o meu problema. Entendeu? Então, o sentimento de culpa, ele prevalece, assim, predomina no suicida. E ao entrar em desequilíbrio, eles acabam revendo as suas dores. Aquele que foi cortado os pulsos, começou a sangrar o pulso. Aquele que deu um tiro no ouvido, começou a sangrar o ouvido. Ou seja, o desequilíbrio, o estado emocional abalado, faz com que as dores retornem de uma maneira muito mais acentuada. Daí o puxão de orelha dos enfermeiros, que quando eles chegaram na enfermaria, estavam todos os pacientes desequilibrados, em total desarmonia. Tá. E depois que passou tudo isso, né, toda essa vigilância, esse vigilante já ficou lá na enfermaria, já em cima deles. Passaram-se 4 horas
quando eles estavam mais calmos, o tratamento deles continua. E esse tratamento que eles tinham diariamente era passe, né? Eles tomavam assim muito passe, aí chegava a alimentação dele, então volta o tratamento deles de novo. Tanto é que depois o doutor Roberto de Canalejas, ele manda chamar o Camilo, que eles vão começar, o Camilo e os outros, né, todos eles, que eles vão passar por uma cirurgia. E o primeiro a ser chamado, para eles começar a refazer já o perispírito deles, aí o primeiro a ser chamado é o Camilo. E o Camilo, quando vai para o departamento cirúrgico, ele começa a falar de um lugar belíssimo, ele começa a descrever. Ele diz assim: pude então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico, que seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento do conjunto de peças extraordinárias, apropriadas à necessidade da clínica do astral. Imagine, Antônio Carlos, esse hospital como não é lá, né? Demonstrando o elevado grau que atingiria a medicina entre nossos tutelares, muito embora não se tratasse o local onde nós encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Se deve essa medicina como algo magnânimo, imagine em outras colônias e esferas mais superiores, né? E o Camilo, ele passa a sofrer uma cirurgia espiritual, né? Cada um vai ter que passar, né, pela cirurgia espiritual, pelo doutor Roberto de Canalejas, né, que ele começa a examinar o Camilo na região que foi atingida pelo tiro, que foi os olhos, o cérebro, o ouvido, a faringe, e quando ele comete esse suicídio, foi esses órgãos que são afetados na cabeça dele, né? Então, a gente remete hoje às pessoas, quando elas veem as pessoas deficientes, quando elas reencarnam na Terra, que elas vêm com problema de surdez, que são mudos, são cegos, têm problemas mentais. A própria espiritualidade aqui, eles orientam, dizem que são os suicidas que deram um tiro, né, no ouvido ou na boca, né? Ele fala assim. E embaixo ele descreve mais um pouco, que ele diz assim: sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito foi profundamente afetadas. Receberam as sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintesseados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíam fotografias e mapas sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpo físico do Departamento de Reencarnação. Ou seja, através dessa cirurgia, todas essas informações, elas vão para aquele disco magnético, que o Marquinho falou logo no começo, e depois vai para o Departamento de Reencarnação. Para lá no final do livro, quando o Camilo reencarna, eles vão ver como será o corpo dele encarnado quando ele retornar para a Terra mais uma vez. E esse capítulo, ele justamente termina com essa cirurgia do Camilo, né? E logo em seguida, né, aí nós vamos ter o quarto item, que nós vamos dar
na próxima semana, que é Jerônimo de Araújo Silveira e família, para a gente entender um pouco mais, porque o Jerônimo vai se separar deles. Mas isso nós vamos entender só no próximo estudo. Gente, mais uma vez, com o estudo do livro Memórias de um Suicida, somos do Centro Espírita Luz de Mael, então temos o nosso canal, você entre, dê um like, se inscreva. A cada semana estaremos postando capítulos dessa grande história, onde Camilo Castelo Branco relata todo o seu sofrimento no Vale dos Suicidas, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Até semana que vem, galera.